Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Aproveitar e desejar aí uma ótima semana a você, telespectador, telespectadora da QTV, canal 12 da NET. Continuamos a rodada de entrevista com os candidatos a prefeito da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Hoje vamos falar de Guarujá. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato pelo PTB de Guarujá, Nelson Fernandes, e ao seu lado o engenheiro Lealdino, candidato a vice na sua chapa com o Nelson Fernandes. Vou começar aqui com o Nelson Fernandes. Boa noite, Nelson. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Milton. Boa noite, telespectador, telespectadora de Guarujá, de Vicente Carvalho, de toda a Baixada Santista, né? Estamos aí nessa empreitada, faltam 30 e poucos dias para as eleições, né? Que se avizinha aí dia 7 de outubro. Estamos trabalhando, eu e meu vice-engenheiro Lealdino, distribuindo o nosso plano de governo, casa em casa, mão em mão. É um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante, que a gente escuta a população dizendo que já votaram em mim, que vão continuar votando em mim, que vão dar essa oportunidade para ser o prefeito da nossa cidade. Então eu também gostaria de contar com essa oportunidade de você, da sua família, em votar no 14, no Nelson Fernandes, que nós vamos executar todo esse plano de governo que aqui está, eu e meu vice, o engenheiro Lealdino. Muito bem. Engenheiro Lealdino, boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, Milton. Boa noite, telespectador do seu programa. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para transmitir as nossas ideias com relação àquilo que nós pensamos da nossa cidade. Nelson, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje, desta finalzinho de noite aí de segunda-feira, e até tirar algumas dúvidas, né? Porque eu acredito que a população como um todo, não só de Guarujá, mas a população de toda a nossa região metropolitana, até fica questionando algumas questões, alguns planos de governo. E você tem pontuado muito com relação ao transporte público, né? Que é um dos grandes calcanhares de Aquiles no município de Guarujá. E você, no seu plano de governo, registrado em cartório, diz que vai implantar uma empresa municipal de transporte público. Como que vai funcionar isso e vai ter realmente condições dessa implantação com vans e micro-ônibus? Claro que sim, Milton. Está aqui no nosso plano de governo, está registrado na Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral. Nós vamos criar a empresa municipal de transporte coletivo, com ônibus, vans, o transporte alternativo, que funciona bem em Santos, funciona bem em São Vicente. Vamos fazer funcionar bem também no Guarujá. Vamos colocar lá mais de 100 peruas vans para fazer as extremidades da cidade, fazer com que a velocidade, que as pessoas possam chegar mais rapidamente no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, porque hoje as pessoas demoram 1 hora e pouco para conseguir entrar no ônibus, e quando entram no ônibus demoram mais de 1 hora e pouco para chegar no destino final. Então nós vamos fazer uma grande reforma dentro do trânsito, dentro do transporte coletivo na nossa cidade. Então está no nosso plano de governo. Nós estamos aí hoje com essa empresa que tem 41 anos, que explora sozinho o transporte coletivo na nossa cidade, e nós vamos, em 2014, nós temos que notificar a empresa dizendo que não vamos mais aditar esse contrato por mais 15 anos. Então nós temos coragem, vamos fazer isso. Os outros que já foram prefeitos tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Então não adianta a população acreditar outra vez em quem falou que ia baixar o preço da passagem e só aumentou. Quem falou que ia quebrar o monopólio e não quebrou. Então acho que chega disso daí. Quem já enganou o povo não pode continuar enganando a população outra vez, Milton. Então nós estamos aí. Nós vamos também fazer a travessia gratuita, que eu acho um absurdo até a pessoa ter que pagar para sair da cidade. Guarujá é a única cidade que paga para sair, para entrar na nossa cidade. Então nós vamos fazer a travessia gratuita das barcas e catraias de Guarujá para Santos, de Santa Cruz Navegantes para Santos, da Praia do Góis para Santos, de Guarujá para Bertioga e de Guarujá e de Vicente de Carvalho para Santos também. Tudo isso é fácil fazer. As pessoas, mas pô, como é que vai dar de graça? Pera, vamos dar de graça porque alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta? As empresas do porto, que
que o ISS, Milton, antigamente era 5%, que todo o serviço portuário pagava, o serviço feito no Guarujá em Vicente Carvalho, e abaixaram para 2% e hoje está em 3%. Então, a alíquota que todos os municípios cobram de ISS, de Imposto sobre Serviço, de toda a área portuária é 5%, no Guarujá é 3%. Então, com esse aumento de 2%, dá para subsidiar e pagar todo o transporte gratuito da travessia de Guarujá para Santos e, se Deus quiser, fazer também um convênio com Santos, para que Santos faça de graça a travessia de Santos para o Guarujá também. Agora, o Lealdino, o Nelson comentou sobre o ISS. Eu queria falar sobre um outro imposto também que causou muita polêmica, que é com relação ao IPTU. O morador, o trabalhador que tem que pagar lá o seu IPTU mensal, ou quem tem condições, chega no começo do ano, consegue pagar ele durante uma taxa só, taxa única no início do ano, ele sofre para poder pagar isso. E em Guarujá, alguns hotéis, até a Marina, teve a isenção do IPTU. Como é que você vê isso na cidade de Guarujá? Milton, veja bem, nós temos uma grande perda de receita com as isenções que foram dadas para os clubes, para os hotéis, para o Yacht Clube, para o Golf Clube, e a prefeita, na época que era vereadora, ela era contrária, e hoje ela cedeu, renunciou a essa receita. Veja bem, com essa receita incorporando no nosso orçamento, com a implementação do posto alfandegário ao lado do Guarujá, nós teremos uma grande aumento da nossa arrecadação e nós podemos rever toda a nossa planta genérica e fazer uma justiça social com relação aos impostos cobrados no Guarujá. O que não pode acontecer é essa cobrança exorbitante nos bairros e também nos apartamentos. Hoje, você veja, os apartamentos do Guarujá, as pessoas não frequentam mais o Guarujá, alugam para livrar do IPTU e o condomínio. Nós precisamos rever o Guarujá, torná-lo viável tributariamente, como é aqui em Santos, né? Recuperar o valor patrimonial e reduzir a sua taxa e procurar outras fontes de renda para que supra o orçamento. O que é isso? Isso é gestão, isso é economia, e isso o Nelson sabe fazer. O Nelson é um administrador. O que precisa do Guarujá é saber aplicar bem o dinheiro público. O dinheiro público tem que ser bem aplicado e tem que ser economizado. Nós não podemos fazer coisas absurdas sem ter conhecimento de custo. E o que acontece no Guarujá hoje é que o dinheiro não é respeitado, o orçamento não é respeitado, e as pessoas que tratam com o orçamento são pessoas irresponsáveis e inexperientes. Nelson, uma outra questão também que nós estamos abordando muito com os nossos candidatos da nossa região metropolitana da Baixada Santista, que é um tema que é extremamente importante. Claro que não é um problema específico da nossa região metropolitana, é um problema a nível nacional, mas que algumas cidades pontuais aqui da nossa região metropolitana vêm sofrendo. Guarujá não é diferente. Guarujá já perdeu o bonde da história de ter um hospital público, um hospital com mais leitos para atender a população. Dentro do seu plano de governo, o que você pretende na área da saúde? Olha, Milton, a saúde do Guarujá praticamente está totalmente destruída, né? O que a gente viu foi o governo federal construindo as UPAs na nossa cidade, repassa R$300 mil por UPA para a prefeitura por mês para manter as UPAs, e aqui a gente vê que as UPAs estão bonitinhas, bem feitas, que o governo federal fez, mas a prefeita não conseguiu pôr médicos nela, não conseguiu pôr enfermeiros. E o que acontece? As pessoas chegam lá, são mal atendidas e ainda são deslocadas para outras unidades para poder ser recebida por um médico. A gente vê sempre os escândalos, as pessoas doentes gritando, xingando, e os médicos que estão lá, coitados, eles não têm culpa, porque são poucos médicos para atender uma demanda muito grande. Por quê? Porque são pouquíssimos médicos que trabalham hoje nos postos de saúde que a prefeitura tem. Então, o que falta é gestão, falta é contratação de médicos, contratar enfermeiros, fazer com que essas pessoas sejam treinadas para receber bem os pacientes, porque a população, quando fica doente, quer ser atendida imediatamente, né? Então, no nosso plano de governo, nós estamos aí com a construção de um grande hospital municipal de 400 leitos. Verba para isso nós vamos pegar na FUNASA, no Ministério da Saúde, que tem verba para a construção de hospitais. Temos aqui a Petrobras, que agora vai fazer
aqui dentro da nossa região a exploração do pré-sal e eles precisam ter um hospital de alta complexidade na nossa região. Então, em parceria com o governo federal, com o governo estadual, com a Petrobras, nós vamos construir um grande hospital municipal de 400 leitos de alta complexidade para atender toda a demanda que está totalmente reprimida na nossa cidade, porque o Hospital Santo Amaro faz 30 anos que é o mesmo hospital e, ao contrário, está diminuindo a quantidade de leitos em vez de aumentar. A Organização Mundial da Saúde diz que nós temos que ter 3 leitos para cada 1.000 habitantes. Então, Guarujá hoje teria que ter 900 leitos. Infelizmente, nós estamos só com 300. Então, a prefeita fechou ainda o hospital, o Ana Parteira, né? E a mortalidade infantil é recorde, mortalidade de mulher é recorde na nossa cidade. Então, nós temos que fazer um choque de gestão na área da saúde. E por isso, se Deus quiser, vamos ganhar as eleições e vamos chamar para ser secretário da Saúde um médico que conheça os problemas do Guarujá e seja do Guarujá. Porque hoje, o secretário, infelizmente, não é do Guarujá, veio para cá há 1 ano e meio, 2 anos, e está aí, sendo sempre interino secretário interino, e praticamente ele diz que Guarujá não precisa de leito. Não precisa de leito porque ele não vive na cidade e não sabe os problemas que a população mais carente tem. Peço licença ao engenheiro Lealdino, ao Nelson Fernandes e a você, telespectador do Conexão Metropolitana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero saber do Nelson como que anda, né, a campanha eleitoral no município de Guarujá, sempre muito acirrada. Desde 2009 já começou-se essa campanha. Eu quero saber do Nelson como que está essa campanha e como foi o debate da última quinta-feira, do dia 29 de agosto. Não saia daí, a gente volta já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso, e ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos. Quando tiver que descartar o óleo usado na cozinha, lembre-se de nunca fazer isso na pia ou mesmo no vaso sanitário. Use recipientes apropriados. Evite a contaminação de milhares de litros de água, o entupimento de canos e os alagamentos. Reciclagem de óleo doméstico, um cuidado simples e uma atitude cidadã para com o meio ambiente.